2 Coríntios capítulo 9 e no último estudo, em capítulo 8, falamos sobre dinheiro e a importância de ser um sacrifício vivo, né? É o que a gente está vendo no Evangelho, é o que a gente está aprendendo sobre o coração de Jesus, o coração de Paulo, e é o que a gente precisa praticar também nas nossas vidas. Se nós temos essa convicção de ser sacrifício vivo, a gente tem que fazer isso em todas as áreas das nossas vidas, não é só em uma parte, o que é mais fácil, né? Às vezes não é difícil sacrificar meu tempo, mas eu não quero sacrificar meu dinheiro. Ou para algumas pessoas não é difícil sacrificar seu dinheiro, mas o seu tempo sim. Às vezes a gente pode ter o desejo de fazer algumas coisas e não fazer outras. Essa igreja queria usar os dons, queria falar em línguas, profetizar, fazer bagunça na igreja, falando em nome de Deus. E eles queriam isso porque eles queriam mostrar que são espirituais, que na verdade mostrava que não são espirituais. Mas a gente quer sacrificar o que a gente quer sacrificar e o que é difícil a gente faz uma desculpa para ser mais espiritual, para não ter que fazer isso. Então a gente viu em capítulo 8 a importância de ser sacrifício vivo em tudo que a gente faz, até com o nosso dinheiro. E é difícil isso. Eu tenho dificuldade com isso, mas também. Mas a gente viu que eu preciso me dar primeiramente ao Senhor, né? A gente viu em capítulo 8, eu preciso dar, não dar não é de Deus, não é saudável para minha vida espiritual. Eu preciso não fazer por causa de um mandamento, mas por causa da sinceridade do amor, né? E vai ser uma prova da sinceridade do amor que a gente tem. E eu preciso fazer seguindo o exemplo de Jesus que ele mostrou pra gente de ser sacrifício vivo. Então isso que a gente aprendeu em capítulo 8. Agora estamos em capítulo 9 e de novo nós vamos falar sobre dinheiro. Eu não queria falar mais uma vez sobre dinheiro. Tem alguns assuntos aqui que são importantes, que a gente precisa entender da forma certa, porque tem um versículo em particular que muitas pessoas interpretaram da forma errada, eu acho. E eu quero falar sobre isso. Eu quero ver esse capítulo, mas eu quero ver bem rápido. Esse é meu desejo no nosso estudo aqui de capítulo 9. Eu quero passar rápido. Se a gente conseguir terminar em meia hora, eu vou estar feliz. Porque a gente já falou sobre dinheiro. A ideia principal é que eu preciso ser um sacrifício vivo em tudo que eu faço. Dinheiro não é diferente. Agora, as igrejas que falam bastante sobre dinheiro, geralmente é porque eles querem dinheiro para a igreja ou para o pastor, né? Então a gente tem esse problema que as pessoas, a liderança da igreja, na história da igreja, abusou esse desejo de dinheiro, tirou vantagem das pessoas, não só na igreja no Novo Testamento, mas até os judeus estavam fazendo isso quando Jesus chegou. Então não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre existia. As pessoas gostam de dinheiro e gostam de usar o desejo que nós temos para ter relacionamento com Deus, ter acesso a Deus. Sempre vai existir pessoas que querem usar esse desejo que nós temos por Deus para ganhar dinheiro. Sempre vai fazer parte da história. Então, para a gente que nós somos cristãos verdadeiros, nós temos que fugir disso e falar contra isso. E às vezes a gente pode ir para o outro lado, que a gente pode fazer com que as pessoas pensem que não precisam dar, que também é errado. Então, é difícil ter um equilíbrio certo. Na nossa igreja em Floripa, a gente nunca pediu dinheiro, eu não posso falar que a gente não pediu dinheiro falando que era uma coisa que tinha que acontecer para dar culpa nas pessoas,
a gente não passava aquela coisa para pedir oferta, a gente falava geralmente. Por um tempo a gente não falava nada, depois a gente viu que isso era errado também, que a gente não estava dando oportunidade. Daí a gente começou a falar depois do louvor, que existe oportunidade de dar, a igreja precisa, a igreja não estava pagando as contas, então a gente falava, dar é de Deus, é uma coisa que o cristão tem responsabilidade de fazer. Se você quer fazer parte disso para ajudar a igreja, existe uma caixa que você pode dar. Então a gente foi para o outro lado que na nossa igreja a gente falava muito pouco sobre dinheiro, que pelo menos no início da igreja não foi bom para a igreja. Eu acho que a gente achou um equilíbrio legal no final, mas ainda assim, a gente precisa falar sobre dinheiro, mas por causa do abuso, a gente tem que tomar muito cuidado quando falamos sobre isso. O mais importante é saber que nós temos que ser parecido com Cristo em tudo que a gente faz. Não é só nesse assunto. Mas infelizmente muitas igrejas querem focar nessa parte. Então vamos lá. Eu vou ver todo o capítulo, mas eu vou tentar passar rápido porque eu não quero gastar muito tempo pensando sobre dinheiro de novo. Já falamos. Eu sei que vocês depois a gente vai conversar, vocês podem fazer perguntas se não entendeu alguma coisa, se já viu coisas diferentes, podemos conversar sobre isso, mas vamos ver porque tem algumas coisas que são importantes aqui. Em capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, vamos ver os primeiros 5 versículos. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Então por que vai falar? Não, vamos lá. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição, essa palavra, que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então aqui nessa primeira parte, Paulo está preparando a igreja porque ele vai pedir essa oferta. Lembra que falamos no estudo em capítulo 8 sobre essa igreja de Macedônia, essa oferta grande que eles deram, mesmo que é uma igreja pobre, que tem necessidade, eles deram mais do que podiam dar. E foi um exemplo para os coríntios. Agora Paulo vai falar do outro lado. Ele fala que eu falei para a igreja de Macedônia que vocês estão empolgados em poder fazer parte dessa a oferta que a gente vai mandar. Quando eu falei de vocês e como vocês estão empolgados, eles ficaram empolgados e eles deram muito. E agora eu tenho medo que fizemos essas promessas sobre vocês e eles deram muito e agora vai chegar a sua vez de dar e você não vai dar nada. Eu tenho medo disso, então vocês não podem deixar a gente passar essa vergonha. Então, por favor, vocês têm que dar dinheiro. Então, acho que Paulo está pensando, acho que eu falei demais, agora eu tenho medo de deixar a igreja de Macedônia pagar tudo e vai chegar a sua vez e vocês não vão dar nada. Ele falou, isso não pode acontecer. Então ele preparou eles para poder dar e dar uma quantia boa, né, para ajudar essa igreja em Jerusalém.
Então, ele escreveu, falou que ele vai mandar essas pessoas para fazer preparativos para que eles podem fazer o que prometeram. Então, é isso basicamente que ele fala nesses versículos. Uma coisa que eu quero entender, que eu acho que é muito importante aqui nessa parte, é quando nós, cristãos, quando nós, a igreja, ajudamos, isso vai encorajar outros a dar também. Quando nós não queremos dar, a gente vai fazer com que outras pessoas não querem dar também. Então ele fala, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. O fato da igreja em Corinto querer ajudar com suas finanças, querer fazer parte dessa ideia do Paulo de unir as igrejas, de ajudar a igreja de Jerusalém, o fato deles quererem fazer parte disso motivou outras igrejas a fazer parte também. Quando nós estamos relutantes com a obra que Deus quer fazer, isso vai tirar outras pessoas também da obra que Deus está fazendo. Todos nós queremos uma desculpa para não ter que ter responsabilidade, para não fazer nada. É a nossa natureza. Eu não quero ajudar, então me dá uma desculpa para não ter que ajudar. Se não tem mais ninguém fazendo nada, eu também não preciso fazer nada. Mas se todo mundo começa a entender a necessidade, as outras igrejas estão ajudando, não quero ser a única igreja que não vai ajudar, não quero ser a única pessoa que não vai ajudar, então eu quero fazer parte. Quando nós fazemos o bem, isso vai motivar outras pessoas. Olhe comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e versículo 24. E consideremos uns aos outros para nós incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos buscar a oportunidade, incentivar amor e boas obras. Como o corpo de Cristo, nós queremos encorajar a igreja a amar e a fazer boas obras. Esse é o desejo de Deus para a gente. Como que a gente pode incentivar, como que a gente pode encorajar a igreja? Paulo nos fala aqui em 2 Coríntios capítulo 9, que quando nós fazemos primeiro, estamos motivando outros a fazer igual. A primeira coisa que nós temos que fazer é ser o exemplo. E sendo o exemplo, é o maior ensino que existe. Se eu ensino, mas eu não faço, quem vai fazer igual? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muitas pessoas falando que a gente não tem que dar, 10% não é do Novo Testamento. Realmente, não é. A gente tem liberdade, realmente, a gente tem liberdade. A gente fala muitas coisas sobre dinheiro para falar que eu não tenho responsabilidade. Isso vai fazer com que outras pessoas vão ter desculpa para não dar. Quando nós entendemos nossa responsabilidade, que eu quero colocar Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida, principalmente nas minhas finanças, porque é um lugar que facilmente eu posso colocar meu dinheiro no lugar de Deus. Então, para não deixar isso acontecer, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou dar do meu dinheiro, dos primeiros frutos daquilo que entra, da primícia, que chama? Não sei se é isso. A primeira coisa que entra eu vou dar para Deus, separar para Ele e depois vou pagar as outras coisas. Esse tipo de fé vai motivar, vai incentivar amor e boas obras, vai incentivar as pessoas a fazer igual. Então, como exemplo para os outros, nós temos que fazer. Então, Paulo está falando da importância
da oferta dessa igreja de Corinto para encorajar todo mundo, que isso vai ser bom para todos. E nós precisamos pensar nisso também. Eu não sou uma única pessoa, eu faço parte do corpo de Cristo e eu tenho responsabilidade com o corpo de Cristo. Então eu preciso pensar sempre no corpo e não só em mim mesmo. Versículo 6, agora a gente chega na parte que as pessoas usam fora do contexto e com uma aplicação errada, eu acho. Versículo 6, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém, né? Todo mundo já ouviu esse versículo ser usado para ganhar dinheiro na igreja, né? Se você já tem tempo com Deus, já foi para algumas igrejas, você já viu esse versículo falado para poder ganhar dinheiro para a igreja. E a gente tem que tomar cuidado porque é um versículo da Bíblia, a Bíblia é inspirada por Deus e nós não queremos falar que não é verdade. É verdade, esse versículo, o que Paulo ensina aqui é inspirado por Deus e é para nós hoje. Mas o que é que Paulo está falando? Isso que nós precisamos entender. Nós sabemos que dar é algo de Deus. A gente falou sobre isso no nosso estudo em capítulo 8. Eu quero ver 2 versículos aqui. Vamos ver Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e versículos 3 e 4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Precisamos dar. Ele fala, quando você der esmola, você precisa dar do seu dinheiro. Aqui ele está falando. Então, dar algo bíblico é algo que Jesus ensinou, nós precisamos fazer isso. No Novo Testamento é algo repetido muitas vezes. Dando, ele fala em versículo 4, você vai ter uma recompensa. Também é bíblico. Você vai dar do seu dinheiro, você vai receber uma recompensa de Deus. Isso é uma ideia bíblica. Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então, você tem que dar. E dando você vai receber. Aqui no contexto ele está falando sobre julgamento, ele está falando sobre nossa atitude com as pessoas. Ele fala, julguem, versículo 37, e vocês não serão julgados, não julguem, não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem, serão perdoados, deem, será dado a você. Então, ele está falando, você não pode esperar que você vai receber algo diferente que você está dando. Se você tem um coração misericordioso, você tem um coração de graça, você tem um coração para ajudar, você vai receber. Naturalmente, isso vai acontecer. Também Deus vai abençoar, mas a gente tem que pensar com cuidado sobre essa parte que Deus vai abençoar quando você dá. Vamos voltar. Então, a gente tem essa ideia, sim, na Bíblia, mas a gente precisa saber como pensar sobre isso. Porque ele fala aqui, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E isso é verdade, mas ele fala sobre a semente e a colheita.
Quando você vai semear, quando você vai plantar um semente no chão, aquela semente vai entrar como uma coisa e depois vai sair diferente, né? O que sair não é a mesma coisa do que foi plantado. Por que eu tô falando isso? Eu concordo completamente com o versículo 6, mas nós temos que saber que não é necessariamente que dando dinheiro você vai receber dinheiro. Dando dinheiro, você vai crescer na fé, você vai abençoar pessoas, o corpo de Cristo vai ver Jesus, então o corpo de Cristo vai ser abençoado espiritualmente, o corpo de Cristo vai crescer porque vai ver pessoas com compaixão, pessoas que amam com amor sincero, como ele falou no capítulo 8. Você vai ter um coração, lembra que onde está o seu tesouro vai estar seu coração? O seu coração para o reino de Deus vai crescer. Deus vai te abençoar, sim, mas não é sempre com dinheiro. Não é sempre com dinheiro. Existe algo muito mais importante do que dinheiro. É isso que nós precisamos entender. Dinheiro é tão simples, é uma coisa que a gente tem nessa vida e depois a gente não tem mais. Lembra a história que a gente viu ontem, que Jesus falou sobre a pessoa que foi atrás de dinheiro sua vida toda e perdeu tudo e nem conseguiu usar o dinheiro que ele trabalhou tanto para receber. Dinheiro não é a coisa mais importante. A ideia aqui em versículo 6 é: se você plantar com dinheiro, isso vai produzir fruto. Provavelmente fruto espiritual. Provavelmente você vai ter mais confiança em Deus, você vai depender mais de Deus, você vai ter mais fé, você vai ter mais amor, você vai ter mais compaixão. Deus vai fazer uma obra na sua vida por causa disso e na vida dos outros. As pessoas recebendo também vão produzir frutos porque eles receberam vendo o cuidado de Deus, eles vão crescer. Temos que tomar muito cuidado quando a gente fala que dando dinheiro vai receber dinheiro. Deus vai te dar mais. Porque se a gente pensa dessa forma, as pessoas começam a dar dinheiro só para receber dinheiro. E isso é errado. Não é a mensagem da Bíblia. Eu vou dar dinheiro para receber coisas físicas? Não. Eu sou um sacrifício vivo. Eu vou sacrificar a mim mesmo para receber coisas espirituais. É a mensagem da Bíblia. Eu estou recebendo a coroa que não perece. Eu vou receber algo espiritual que ninguém pode tirar de mim. A minha recompensa é no céu, é algo espiritual, é a minha fé. São coisas muito mais importantes. Quando a gente encoraja as pessoas a darem o dinheiro só para receber dinheiro, a gente está enganando as pessoas. Porque ele nunca fala isso aqui. E dar dinheiro para receber dinheiro, você está sendo egoísta. Você não está sendo como Jesus. Você está sendo egoísta. Você está dando dinheiro só para receber dinheiro. O coração ainda está no lugar errado. Então, a gente não quer dar só para receber dinheiro. A gente quer dar porque a gente quer ser mais parecido com Jesus. A gente quer aprender com Jesus. A gente quer abençoar o próximo. E com o nosso dinheiro a gente pode fazer isso. Em Mateus capítulo 10, em versículo 41 e 42, Mateus 10, 41 e 42. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não
perderá a sua recompensa. Então, aqui, quando Jesus fala sobre dar, ele fala, você está ajudando um profeta? Você está dando dinheiro? Está ajudando essa pessoa que tem necessidade? Alguém que precisa de ajuda? Que seja profeta, ou qualquer outra coisa aqui, as crianças, alguém que tem necessidade, ele fala, você vai receber sua recompensa. Ele não fala, dando água você vai receber água, dando dinheiro você vai receber dinheiro, né? Ele não fala isso. Ele fala, se você ajudar essa pessoa que tem necessidade, você nunca vai perder sua recompensa. Existe uma recompensa, mas é uma recompensa eterna. É algo que Deus vai te dar. Ou em Mateus capítulo 6, talvez deixe ainda mais claro. Mateus capítulo 6, 19. Vamos ler de 19 até 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente viu isso no último capítulo, mas eu quero ver uma coisa importante aqui. Você não pode acumular tesouros aqui, mas sim no céu. Você viu isso? Quando a gente dá nosso dinheiro, não é para receber dinheiro de volta. A gente está investindo no banco espiritual. A gente está investindo em coisas espirituais, na igreja, nas pessoas que têm necessidade, naquele missionário, naquele profeta que precisa de ajuda. Essas pessoas que precisam de ajuda, e nós fazendo parte disso, nós estamos colocando nosso dinheiro no banco de Deus, que depois a gente nunca vai perder. Ele fala, se você dá do seu dinheiro, esse tesouro vai ficar no céu, vai ficar para você e Deus vai guardar para sempre. Então nós temos que entender essa ideia da forma certa. Ele não fala que se você dá dinheiro, você vai receber dinheiro. A gente não pode controlar Deus. Eu sempre lembro da história de Jacó. Lembra a história de Jacó, que ele sempre queria ter o controle de tudo. Ele pegou no pé do irmão dele quando ele nasceu. Ele comprou o direito de primeiro filho do seu irmão. Ele roubou a bênção, ele mentiu para o seu pai. Ele sempre queria cuidar de tudo. E lá, eu vou ler porque é muito interessante, em Gênesis 25, ou Gênesis 28, desculpa, Gênesis 28. Ele tem esse momento com Deus, e Deus apareceu para ele, ele viu esse lugar que ele chamou de Betel, viu Deus e não sabia, e foi muito legal. Ele chama da casa de Deus. Deus fala para ele que ele vai cuidar dele. Ele fala no versículo 15, estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus deu essa promessa. E depois a resposta de Jacó aqui, em versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança. Tudo que ele fala é o que Deus já prometeu para ele. Se o Senhor cuidar de mim, fazer as coisas, prover as coisas que eu quero, ele fala, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ai, Jacó, o que você está pensando? Deus vai me dar todas as coisas que eu preciso, e porque eu sou tão bom, eu vou dar 10% de volta.
ele tá muito perdido. Deus deu 100%. Se Deus queria o seu dinheiro, ele ia ficar com 100% e não ia te dar esses 90% que ficou para você. Deus tem poder, não precisa do seu dinheiro. O que ele quer é seu coração. Dando para ele, mostra que você tem coração para ele. Você não vai manipular Deus para te dar mais. Deus, eu vou te dar 10% porque assim você vai me abençoar muito. Não, eu vou dar porque eu quero mais de Deus. Eu quero ser mais parecido com Ele. Eu vou mostrar, vou declarar com as minhas ações que eu dependo dEle. Que Ele é Deus, que eu tenho fé que Ele vai cuidar de mim. Eu não posso manipular Deus. Eu não posso dar dinheiro para Ele agora ter que me servir e fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Eu preciso mostrar que eu dependo dele. Então, não podemos entender isso da forma errada. Espero que faz sentido isso. Eu acredito completamente que Deus vai dar. Deus vai abençoar quando estamos dando nosso dinheiro. Mas não podemos procurar ser ricos porque estamos dando dinheiro na igreja. Não é essa a ideia. Eu quero ficar rico espiritualmente. E isso ele vai fazer quando estamos dando nosso dinheiro. Dando seu dinheiro, eu prometo que Deus vai te abençoar. Mas não faz para receber dinheiro. Faz para ver como você vai crescer espiritualmente. E você tem a promessa que Deus vai te dar. Você vai receber grandemente de Deus. Mas você tem que fazer com o coração certo. Versículo 7. Já passou 30 minutos, desculpa. Só nesse versículo. A gente vai rápido agora. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo é muito bom. Isso é o coração certo quando estamos dando. A gente não pode dar dinheiro só porque alguém pediu. A gente não pode dar dinheiro porque eu quero receber mais ainda de volta. Eu não posso dar dinheiro por causa de obrigação, pesar, mas eu quero dar com alegria porque eu quero ver Deus prover novamente depois. Eu quero dar de volta para Ele porque assim eu posso ver Ele prover de novo por mim. Ele pode me dar mais. Ele vai cuidar da minha vida. Eu estou mostrando que eu dependo dele, que ele vai cuidar da minha vida. Deus ama quem dá com alegria. Se você está dando com esse coração de eu não quero dar, mas a Bíblia fala que tem que dar 10% e Deus é tão difícil, mas eu não quero perder a bênção, então eu vou dar. Deus não quer seu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Só dá, você pode dar com alegria. Porque você ama Deus, porque você acredita que Ele vai cuidar da sua vida, porque Ele fez tudo por você. O coração em dar é gratidão, é alegria, é saber que de alguma forma eu posso expressar esse amor que eu tenho e a gratidão que eu tenho porque Ele tem cuidado da minha vida até aqui. Eu quero agradecer de alguma forma. E isso é algo que eu posso fazer para mostrar que eu dependo dele e que eu acredito que ele vai continuar sendo fiel comigo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, vocês podem ler isso porque são 20 versículos, não quero ler aqui no nosso tempo de estudo, mas 1 Crônicas 29, de versículo 1 até versículo 20, você pode ver o coração certo em dar dinheiro. É bem legal essa história, mas a gente não vai ver aqui no tempo de aula. Versículos 8 e 9. Por isso que a gente não pode colocar esse peso, versículo 7, na igreja. Porque se você está colocando peso, você está causando
algo ruim no coração das pessoas que vão dar, e eles não vão dar com alegria, mas eles vão dar por causa com pesar, né, por obrigação, como ele fala aqui, não com alegria. E o pastor que coloca peso está tirando a liberdade das pessoas de dar com alegria. Então isso é completamente errado. Versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, e para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Então, quando a gente pode dar do nosso dinheiro, o que nós estamos falando é que Deus vai cuidar de mim, que eu acredito em Deus. Quando nós não podemos dar o nosso dinheiro, o que eu estou declarando para Deus e para o mundo é que eu não acredito que Deus vai cuidar de mim tão bem como eu vou cuidar de mim. Eu acredito que eu sei usar esse dinheiro melhor que Deus. É isso que eu estou declarando para o mundo e para Deus. Eu não quero dar meu dinheiro, porque esse dinheiro é meu e eu preciso cuidar de mim e Deus não sabe cuidar de mim. Se a gente pensar dessa forma, fica um pouco mais pesado, né? A gente não pode dar com peso, mas fica mais pesado, porque a gente entende o que a gente está fazendo quando a gente fala isso. Se eu preciso cuidar do meu dinheiro, eu não posso deixar Deus cuidar do meu dinheiro, eu estou falando que eu cuido melhor que Deus. Ou pelo menos eu estou falando que eu penso que eu mereço mais do que Deus pensa que eu mereço. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa pensar bem sobre o que estamos declarando quando a gente faz isso. A gente não vai ser condenado, mas se eu quero crescer em todas as áreas, eu preciso saber dar do meu dinheiro. Versículo 10, vamos ver de 10 até 14. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Olha como ele fala aqui, é sempre todas as formas. Ele fala em versículo 8, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Não está falando de dinheiro aqui, ele está falando em todas as coisas. Deus vai cuidar de vocês em todas as coisas. Se dá do seu dinheiro, Deus vai cuidar das outras coisas. Ele fala aqui de novo, que vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possa ser generoso em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, quando você está dando, Deus está cuidando de você, das suas finanças sim. Ele está dando o que você precisa. Às vezes ele vai dar mais para que você pode continuar dando. Se você está sendo fiel com o seu dinheiro, você pode ajudar mais e ele vai continuar te abençoando. Se você não está sendo generoso, ele não vai prover tanto, porque é você que quer cuidar da sua vida, você não quer deixar Deus cuidar da sua vida. Então, quando a gente pode ser generoso, isso vai resultar em ação de graças a Deus. As pessoas vão ter gratidão vendo o que Deus está fazendo no mundo. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência e que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, quando a gente está
Dando, isso traz um coração de gratidão para todo o corpo. Quem está dando vai sentir parte do corpo, quem está recebendo vai sentir parte do corpo, vai trazer gratidão para todos e o amor vai fluir. Lembra que é uma igreja que tem problema de divisão. Dando o seu dinheiro, lembra que quando eles faziam a ceia do Senhor, tinha pessoas que comiam demais e tinha pessoas que nem tinham dinheiro para comprar comida dentro dessa mesma igreja. Então Paulo está falando, quando você começa a dar, você ajuda toda a igreja a ter alegria, todo mundo ficar unido, todo mundo ter gratidão, todo mundo ter amor, porque vocês estão unidos em Cristo. Dinheiro é uma coisa que a gente pode usar para unir as pessoas. Então, quando nós temos um coração que quer abençoar, que quer dar e não só pensa em receber, não só pensa em manter as coisas para mim, a gente vai trazer unidade, a gente vai espalhar o amor de Deus no mundo, a gente vai ter um coração de gratidão com todo o corpo. Então é importante a gente ser generoso na forma de viver, falando sobre dinheiro e todas as outras coisas. Deus nos deu tudo o que precisamos. Agora nós temos liberdade de dar. Ele já nos abençoa muito. Versículo 15. Graças a Deus por seu dom indescritível. No final ele lembra que o que nós recebemos é maior. A gente pode dar porque a gente já recebeu. O que Deus deu foi mais. A oferta de Deus para nós é muito maior. Muito maior. Deus deu seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Jesus sofreu na cruz. Eu posso dar do meu dinheiro. Quando a gente compara, o nosso sacrifício não é tão grande, né? Então, aqui foi mais algumas coisas para a gente pensar sobre dinheiro, mas tudo volta para a ideia principal desse livro, que é ser um sacrifício vivo. O ministério é isso. Uma parte do ministério é dar o nosso dinheiro. Todo cristão tem responsabilidade de dar o seu dinheiro. Todo cristão. Alguns têm responsabilidade porque receberam um dom de generosidade e foram abençoados para poder ajudar ainda mais. Essas pessoas precisam continuar dando muito além do 10%. Mas todo cristão tem responsabilidade a dar de alguma forma. A gente precisa entender isso. Nós fazemos parte do corpo, nós precisamos ter isso como a prática das nossas vidas para sempre lembrar que Deus vai cuidar de nós. Eu tenho fé nele e eu quero ser um sacrifício vivo em todas as áreas da minha vida. Então, é isso que nós aprendemos sobre dinheiro e foi capítulo 9. Falei um pouco mais do que eu queria, mas eu espero que fez sentido e que vocês conseguiram entender um pouco melhor esse assunto. Depois a gente volta para estudar capítulo 10, que vai ser um capítulo interessante, que Paulo fala sobre seu ministério. E a gente vai ver isso depois. Amém? Deus abençoe vocês.